Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, da espiritualidade amiga, vamos dar início à nossa reunião da noite de estudos e tratamento espiritual. Vamos pedir à nossa companheira Marileide para fazer a leitura da página. Boa noite, meus irmãos, do livro de Esperança, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. A página é Tempo de hoje. Andai enquanto tendes luz. Disse Jesus e anotou João, capítulo 12, 35. Hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Ontem, retaguarda, amanhã, porvir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem, de consultar essa ou aquela página edificante que nos ilumine a rota, de escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra a fim de reconfortar-se ou assumir uma decisão, de promover o encontro que nos valoriza as esperanças, de estender as mãos aos que nos fizeram adversário, ou de orar por eles, se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. Quantas mágoas se converteram em crimes por não havermos dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio. Quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares, nos domínios da reencarnação, por não termos tido coragem de exercer a humildade por meia hora. Analisa a planta que se elevou em poucos dias em que estiveste ausente. Reflete no prato que se corrompeu durante os momentos breves que te distanciaste da mesa. Tudo se transforma no tempo. No trecho de instantes deslocam-se mundos, proliferam-se micróbios. O tempo, como a luz solar, é concedida a nós todos em parcelas iguais. As obras é que diferem dentro dele por partirem de nós. Observa o tempo que se chama hoje. Relaciona os recursos de que dispõe. Olhos que veem, ouvidos que escutam, verbo claro, braços e pernas úteis sob o controle do cérebro livre. Ninguém te impede fazer do tempo consolação e tranquilidade, exemplo digno e conhecimento superior. O próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros da verdade, que se decide a trabalhar. Aproveita o dia corrente e faz algo melhor. Hoje consegues agir e pensar, comandar e seguir, sem obstáculos. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor, e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Muita paz, meus irmãos. Amado Mestre Jesus, Divino Amigo, companheiro de todos os momentos, aqui nos encontramos com os nossos corações felizes, por estarmos reunidos em nome de Deus, nosso Pai, para mais uma tarefa a realizar.
que é o tratamento do passe e reunião de estudo. Que possamos nesse instante, Senhor, te rogar as tuas bênçãos e a tua infinita misericórdia para todos nós, que aqui nos encontramos. E também, Senhor, te rogamos o amparo para todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, onde quer que se encontrem, seja nos seus lares, seja nos hospitais, casas de saúde, ou aqueles que se encontram na rua, Senhor, que não têm um lar para se abrigar. Gratidão, Mestre amado, pelas bênçãos que concedes a cada um de nós, a cada dia, Senhor, e que possamos assim, em Teu nome, em nome de Jesus, passar a palavra à nossa querida irmã Isilda, que fará o estudo da noite. Tema: não percamos tempo. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos e possamos, nestes momentos, refletir sobre os seus ensinamentos e assim possamos tirar o máximo de proveito deles para o nosso aprimoramento espiritual. O nosso tema de hoje é Não Percamos Tempo e a referência está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, onde o Espírito Constantino nos explica, o título Os Últimos Serão os Primeiros, referente à passagem de Jesus que fala sobre os trabalhadores da última hora. Então, nessa passagem, Jesus ele compara o reino de Deus a um pai de família que sai de madrugada a fim de procurar trabalhadores para sua vinha. Então, para os judeus, o dia ele era contado a partir das 6 horas da manhã. E então esse senhor da vinha ele sai a convocar pessoas para o trabalho à primeira hora, onde ele convenciona, com essas pessoas que ele contrata, o pagamento de 1 denário pelo dia de trabalho. E aí a parábola conta que ele sai novamente à 3ª hora, à 6ª hora e à 9ª hora, onde para esses trabalhadores ele não combina um valor exato. Ele diz apenas que pagaria o que fosse razoável. E aí, então, ele sai mais uma vez a 1/10 hora, ou seja, 1 hora apenas faltando para poder finalizar o dia de trabalho. E ele chama alguns que ali se encontravam o dia inteiro, aguardando por trabalho, mas que não haviam encontrado quem os assalariasse. Então, quando chega o final da tarde, o senhor da vinha ele diz ao seu administrador que chamasse os trabalhadores e que lhes pagasse, começando dos últimos e indo até os primeiros, pagando aos que chegaram a 1/10 hora o mesmo denário que havia convencionado com os que começaram a trabalhar no início do dia. E aí aqueles que começaram a trabalhar no início do dia, vendo que os que trabalharam menos estavam recebendo 1 denário, eles acharam que receberiam mais. Só que quando chegou a hora, de receber, eles receberam exatamente 1 denário, que era o que havia sido combinado com o senhor da vinha. E aí eles se queixaram, para o pai de família, que não era justo receber a mesma quantia quando eles haviam trabalhado o dia inteiro, enquanto os outros trabalharam poucas horas, ou apenas 1 hora. E aí o Senhor, então, lhes pergunta, quanto que ele havia combinado por um dia de trabalho com eles.
E aí eles respondem 1 denário. Então ele diz: toma o que te pertence e vai-te, né? Não lhe causo mal algum, já que ele estava pagando, né, o que havia sido combinado. E aí Jesus finaliza a passagem dizendo assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E aí, analisando, né, essa passagem, eu confesso que sempre tive um pouco de dificuldade para entender a justiça divina nessa parábola, porque a primeira coisa que nos chama a atenção é a diferença de horas trabalhadas pelos que foram contratados primeiro, né, e as horas trabalhadas por aqueles que foram contratados por último, onde os primeiros eles chegaram a trabalhar de 11 a 12 horas e os últimos trabalharam apenas 1 hora, né, e ainda foram os primeiros a serem chamados para receber o seu salário. Mas, como sempre, né, nós precisamos analisar e tirar a essência do ensinamento do Cristo, né, sem levar ao pé da letra ou então tentar explicar a parábola unicamente pela nossa visão de vida material, porque nós sabemos que Jesus sempre, né, aproveita toda e qualquer oportunidade para nos transmitir um aprendizado. É preciso que nós analisemos bastante a mensagem para poder realmente tirar a essência, né, do ensinamento. E como nós sabemos que as leis de Deus, elas nos mostram sempre a sua justiça, né? E sendo Jesus o maior divulgador dessas leis, nós não podemos conceber que a nossa interpretação de injustiça esteja correta. E por isso é necessário realmente nós esmiuçarmos as suas palavras para podermos buscar o verdadeiro significado. E aí, quando a gente vê a explicação no Evangelho, né, ainda assim, eu continuo com um pouco de dificuldades de compreender, né? E aí foi preciso a leitura de várias páginas, né, relacionadas ao tema e algumas palestras, né, para poder compreender que realmente a passagem ela está relacionada ao aproveitamento do tempo, né? E é por isso que o nosso tema ele não é o trabalhador da vinha ou o trabalhador da última hora, mas é não percamos tempo. E aí, para começar a compreender, precisamos desconstruir a ideia de que aquele que trabalha mais necessariamente é o que produz mais, né? A prática ela vai nos mostrar que nem sempre é assim. Às vezes, uma pessoa ela começa o seu dia de trabalho cedo, mas desperdiça, né? Ou então não aproveita todos os recursos para tornar o seu dia mais proveitoso. E é importante nós nos lembrarmos que os ensinamentos de Jesus estão sempre relacionados com o nosso crescimento espiritual. Tanto que ele faz a comparação dessa parábola dos trabalhadores da vinha com o reino de Deus, onde Deus é o Senhor da vinha, né? É o Pai que nos convida ao trabalho. A vinha são, na verdade, as oportunidades encarnatórias que nós temos aqui na Terra para desenvolvermos as nossas virtudes, né? Através do trabalho de autoburilamento, de autoaperfeiçoamento. E o salário final é o resultado do aproveitamento dessas horas de trabalho para a nossa evolução espiritual. Então, analisando dessa maneira, nós podemos observar que nem sempre aquele que está trabalhando através da prática no bem há mais tempo é o que tem o melhor aproveitamento para a sua evolução espiritual. Porque, às vezes,
ele realiza esse trabalho de maneira mecânica, né? Sem envolver os sentimentos nessa prática, né? Nessa ação, nesse trabalho. Nós observamos pessoas que passam a vida inteira frequentando uma religião ou uma instituição religiosa, mas não conseguem fazer a sua transformação íntima, né? Fazem algumas vezes a caridade como sendo uma obrigação, sem que verdadeiramente se preocupem, né, com o bem-estar do próximo. Às vezes até fazem a caridade com o intuito de se livrar daquela situação, né? Enquanto que a gente também pode observar pessoas que vivem uma vida mundana, né, como nós costumamos dizer, que se preocupam, né, e se envolvem em práticas caridosas com um verdadeiro sentimento de compaixão e de empatia. Então, essas últimas, elas acabam tendo um aproveitamento maior do tempo, né, do que as primeiras que frequentam, que estão o tempo todo dentro de uma instituição religiosa, mas que apenas fazem as suas tarefas sem aquele comprometimento, sem envolver os seus sentimentos nesse trabalho, né? Fazem de uma maneira mecânica, né? Como se fosse uma obrigação. E aí nós precisamos refletir sobre isso, né? Quando a gente entende que, na verdade, Jesus, nessa parábola, ele se refere à qualidade do tempo empregado, nós começamos a compreender melhor essa recompensa. A qualidade do tempo, ela está relacionada ao despertamento de cada um de nós, né? Não é raro nós vermos pessoas boas, né, mas que são mornas no agir, que não se esforçam muito na sua autoiluminação. E observamos pessoas que cometeram, assim, erros às vezes graves, mas que no momento que tiveram o seu despertamento se tornaram verdadeiros obreiros do bem. Então, Paulo de Tarso, né, que no caso era Saulo de Tarso, doutor da lei, ele cometeu inúmeros crimes, né, crimes atrozes contra os cristãos, mas quando ele tem o seu momento de despertamento, quando encontra Jesus às portas de Damasco, né, e aí ele acontece aquela transformação e ele passa a assumir o nome de Paulo de Tarso, ele passa a ser o maior divulgador da doutrina cristã, né? Ele renuncia à sua própria vida para poder se dedicar à divulgação da Boa Nova, né? Talvez se não fosse por ele nós não tivéssemos a divulgação do cristianismo como nós tivemos, né? Então ele é um grande exemplo para nós de aproveitamento do tempo. Em uma mesma existência ele cometeu crimes atrozes, né? Mas também foi capaz de uma transformação tão grande em que ele teve um aproveitamento, né, do seu tempo. Outro exemplo que nós podemos citar e que nos mostra uma situação contrária, né, no caso a história de Paulo de Tarso, né, a história contada pelo nosso irmão Jacó, no livro Voltei, onde ele nos conta que, embora ele tenha sido um grande trabalhador da Federação Espírita Brasileira, ele nos fala da grande dificuldade da sua passagem para o plano espiritual, né, e da sua falta de iluminação pessoal. E ele nos alerta sobre o trabalho sem o crescimento interior, né? Ele diz que quando ele olha os espíritos ao seu redor, né, ele vê brilho em Bezerra de Menezes, ele vê brilho em Caí Barchútel, em Guilhom Ribeiro, Emmanuel, mas quando ele olha para si mesmo, né, ele se via apagado, ao ponto de ouvir, né, do espírito obsessor
ao qual ele havia dialogado enquanto estava encarnado, perguntando para ele, né? Você falou tanto da luz para os outros, né? Cadê a sua? E por que que isso acontecia, né? Já que ele era um grande trabalhador espírita. Exatamente porque ele só se preocupava com a ação. Ele fazia, mas ele não se envolvia, não crescia com os trabalhos que ele realizava. Os trabalhos não eram capazes de fazer com que ele fizesse essa transformação íntima, né? Então, esse testemunho de Jacó é extremamente importante para nós espíritas, né, que muitas vezes abraçamos várias tarefas dentro da casa e às vezes estamos assim sobrecarregados, realizando as tarefas mecanicamente, né, como sendo uma obrigação, e aí fazemos de maneira automática, sem refletir no aprendizado que essa tarefa pode nos trazer, né? E aí nos perdemos em lamentações, passamos a fiscalizar aqueles que poderiam nos auxiliar, mas não o fazem, né? Nos aborrecemos com as pequenas situações e achamos que por estarmos trabalhando, né, mesmo que insatisfeitos, nós estamos evoluindo, quando na verdade nós estamos nos esquecendo de colocar o amor necessário na tarefa que nós estamos fazendo, né? O sincero desejo de sermos úteis, né? Estamos esquecendo de aproveitar o trabalho na nossa reforma íntima, né? Muitas vezes, quando nós estamos na casa espírita, é muito comum nós ouvirmos as pessoas falando sobre o bônus hora. E aí nós banalizamos bastante esse termo, né? Como se qualquer atividade que nós realizássemos nos tornasse merecedores desse crédito no mundo espiritual. E aí nós vamos encontrar no livro Nosso Lar alguns diálogos de André Luiz que nos mostram que não é bem assim, né? Eles nos mostram exatamente o significado do bônus hora, né? Que não é exatamente esse pagamento, esse salário, né? Por qualquer trabalho realizado no bem. Não é bem assim, né? Então, no capítulo 22 do livro O Nosso Lar, no diálogo com Dona Laura, ela diz, né, para André Luiz que tudo é relativo. Tanto a ação como o tempo de trabalho são relativos, né, que o resultado, o proveito do tempo de trabalho também é relativo. E aí ela diz que a remuneração, espiritualmente falando, será multiplicada segundo o nível de sacrifício pessoal envolvido no trabalho que se faz. E ela continua dizendo que para o plano espiritual superior, o teor de um trabalho ele é medido segundo quantos valores morais foram despendidos naquele trabalho, né? O quanto de sentimento, de renúncia foi aplicado naquele trabalho, né? Então, quanto maior os valores morais despendidos, né, maior é considerado esse trabalho. Então, em essência, ela nos diz que todos nós estamos na Terra, né, cada um em sua profissão, para podermos aprender o trabalho por excelência, né, que é o serviço, a capacidade de servir. Toda remuneração exterior ela é transitória, mas o objetivo essencial de cada trabalho na Terra, em qualquer âmbito que seja, é para que possamos aprender a servir, sem esperar uma recompensa, sem esperar uma retribuição. É isso que vai medir o valor de cada ação, né? E aí, analisando a parábola da vinha,
nós vamos observar que aqueles que trabalharam apenas 1 hora, talvez num sentimento de gratidão por terem sido assalariados aquela hora do dia, né? Eles se empenharam e foram úteis, né? Mais úteis ao seu Senhor, produzindo tanto quanto aqueles que foram contratados desde as primeiras horas do dia, né? E que trabalhavam apenas pensando na recompensa, né? Visto que eles se aborreceram quando perceberam que não receberiam, né, mais do que o combinado. Então, essa mensagem de Jesus, ela não tem como objetivo nos fazer abrir mão do nosso salário, né, e passarmos a fazer a caridade sem esperar nada em troca. Não é isso. Até mesmo porque nós temos a nossa vida, né, em sociedade, que nos exige compromissos aos quais nós não podemos nos eximir. Mas ela tem por objetivo nos fazer refletir se nós estamos trabalhando só para receber o salário, né, no final do dia, ou se nós estamos trabalhando com o desejo de sermos úteis, né? Estamos apenas cumprindo as nossas obrigações ou nós estamos nos empenhando para fazer o melhor que esteja ao nosso alcance para servir? Né? São questões que nós devemos nos fazer, porque assim teremos a noção de se estamos ou não fazendo um bom uso do tempo que nos é fornecido, né, por Deus, para que possamos evoluir como espíritos, né? Continuando no livro Nosso Lar, no capítulo 36, em um determinado momento, André Luiz ele tem um sonho e é levado até a sua mãe em uma esfera muito mais elevada que a dele, e ele dialoga, né, com ela exatamente sobre o tema do bônus hora. E ela diz o seguinte para ele: na bonificação exterior pode haver muitos erros da nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Ou seja, quando nós fazemos o pagamento pelos trabalhos realizados por alguém, nós podemos cometer muitos erros por não termos a exata noção do empenho daquela pessoa, né, naquela tarefa, na dedicação que ela teve naquela tarefa, né? E aí nós podemos remunerar muito bem um indivíduo que trabalhou muito menos e que se dedicou menos, né, recebendo muito mais do que merece, e por sua vez também podemos remunerar muito mal uma pessoa que tenha se dedicado e trabalhado muito mais e que merece receber muito mais, né? Então nós somos falíveis e podemos cometer esses erros, mas em termos espirituais, com certeza esse mesmo erro ele não acontece. Porque as leis de Deus, elas são perfeitas, né? E não cabe nenhuma injustiça. E como nos ensina Jesus, né? A cada um segundo as suas obras. Então, as leis de Deus, elas são perfeitas. As nossas análises, né, é que são equivocadas. Então, quando nós analisamos essa parábola dos trabalhadores da vinha, é preciso que nós analisemos, né, sob uma perspectiva espiritual e não por uma perspectiva terrena de retribuições terrenas, né? Porque, como a mãe de André Luiz fala, na bonificação exterior pode haver muitos erros por não apreendermos toda a situação, o que já não acontece com o plano espiritual, né, onde não ocorrem esses equívocos. E aí ela continua: no concernente ao conteúdo espiritual da hora, a correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Deus, meu filho,
é administrador vigilante e pai devotadíssimo, a ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito do tempo de serviço. Então, nós observamos que Jesus nos chama a atenção para o verdadeiro labor, que Deus conhece o íntimo de cada um de nós, né? E nos recompensa de acordo com as verdadeiras obras que nós produzimos, né? As verdadeiras intenções que nós temos de ser úteis ou não. Então, naquele momento, Jesus também dava um recado aos fariseus, né? Aos falsos profetas que já vinham trabalhando há muito tempo, mas não estavam produzindo nada, porque, na verdade, eles preocupavam-se muito mais com as práticas exteriores do que com a sua transformação íntima, ao passo que muitos, né, que foram chamados nos últimos tempos, né, como os publicanos, os pecadores, né, que num arroubo de arrependimento se transformaram tanto que faziam em pouco tempo tudo o que os fariseus em tanto tempo demoraram para fazer, né? Por estarem presos às práticas exteriores sem verdadeira importância, né? Por isso, em determinado momento, Jesus ele diz aos fariseus: em verdade vos digo que as meretrizes e os pecadores vos precederão no reino dos céus. Eles vieram depois, mas a dedicação ela foi tamanha que entraram primeiro no reino dos céus, porque trabalharam mais. E nós aqui temos o grande exemplo, né, de Maria Madalena, que vivia em pecado, mas após conhecer Jesus, ela faz uma mudança radical em sua vida e alcança a transformação íntima necessária para poder fazer parte desse reino de Deus, né? E ela torna-se assim um dos maiores, ou talvez o maior exemplo de transformação íntima, né, que nós temos conhecimento na história cristã. Então, analisando o nosso tema de hoje, que é não percamos tempo, nós precisamos refletir quanto tempo de fato o nosso tempo é gasto na construção dos valores eternos, levando-se em conta que, como espíritas, já possuímos bagagem suficiente para podermos fazer as renúncias necessárias, né, em benefício da nossa transformação moral. E aproveitando hoje, como disse a página inicial, a oportunidade para corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem. Então, que não percamos tempo. Aproveitemos todas as oportunidades que nós temos, todo o conhecimento que essa doutrina bendita nos traz, para podermos trabalhar sempre com amor, sempre com abnegação, resignados, né? Mas sempre com o sentimento de sermos úteis, de servir na seara do Cristo, né? Porque somente dessa maneira nós estaremos aproveitando o nosso tempo para podermos fazer parte desse reino de Deus através da nossa transformação íntima. Muita paz a todos, meus irmãos. Nossos agradecimentos à nossa companheira Marileide pela leitura da página e à nossa companheira Isilda pelo estudo da noite. Obrigado, Jesus. Obrigado por esses momentos que passamos em Tua companhia, na Tua presença, Senhor. Na presença dos bons espíritos, os mensageiros do bem, que recolhem as nossas preces, Senhor, e leva até o Pai misericordioso. Que neste momento todos os nossos irmãos, todos os nomes que são citados aqui na nossa página, de pedidos de orações,
seja agraciado, Senhor, com o lenitivo para as suas dores. Que tu possas envolver a todos os sofredores, onde quer que se encontrem. Não só aqui no nosso Brasil, Senhor, no nosso Rio de Janeiro, mas em todos os países do mundo, do nosso planeta Terra. Derrama a tua luz bendita, Senhor, e clareia o nosso planeta para que as trevas possam se dissipar, para que o mal seja banido, Senhor, do nosso planeta, do nosso mundo, para que a paz, a benevolência, o amor e a misericórdia seja em nossas vidas. Gratidão, Senhor. Abençoa-nos, divino amigo, e permanece sempre em nossos corações. Meus queridos irmãos, que possamos assim, agradecidos a Deus, continuar com os nossos pensamentos em Jesus, fazendo as nossas vibrações de cura, de saúde, envolvendo igualmente a todos aqueles nossos entes queridos, nossos amores, nossos amigos, que regressaram ao mundo espiritual. Que todos recebam o colo, o aconchego de nossa Mãe Maria Santíssima, e que seu despertar seja suave, como a brisa no amanhecer. Que possamos ouvir a música até o final, meus irmãos, para que o nosso trabalho seja realizado. Muita paz a todos. Que Jesus, nosso Mestre Maior, seja nosso companheiro de todos os dias e que Deus, nosso Pai, em sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos embale no seu amor. Muita paz a todos. Jesus nos abençoe.